Sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, para essa casa que nos acolhe sempre, né? Essa casa de oração, esse ponto de luz. E nós todos, cada um com a sua luz, com o seu brilho, com o seu pontinho de luz, né? Buscando esclarecimentos maiores, né? Cada vez que nos encontramos, ouvindo uma boa palavra, fazendo a nossa oração, nos conectando com o mundo espiritual que é tão importante. Muitas vezes na correria a gente passa batido. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos sempre nos conectar, vamos sempre buscar Deus, Jesus. E essa casa nos acolhe sempre, né? Então são todos muito bem-vindos, todos sintam-se abraçados, que possam se sentir acolhidos e perceber o amor que vibra e as boas energias que são dispensadas para cada um de nós aqui nesse ambiente. Lembrando que a casa oferece os estudos, são todos convidados. Segunda, terça, quarta temos estudos. Tem a evangelização infantil a cada 15 dias, nos sábados. Tem o atendimento fraterno. Então, um monte de opções para que possa, de uma forma ou de outra, alcançar alguém que está procurando um aconchego, procurando algum esclarecimento ou entendimento e vir fazer parte desse grande grupo. Nem sempre somos muitos encarnados, mas desencarnados somos uns quantos. Então, uma leitura para a gente ainda ficar mais harmonizados, do Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O item é o 109. Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Está em João 4,6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes foram necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, cooperando espiritualmente pela ação e pela oração, em benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes de maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda a parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Que lindo, né? Um pouquinho que a gente consiga fazer para se conectar com esse mundo maravilhoso é tudo que nós precisamos. É só buscar esse hábito divino, não esquecendo que estamos aqui
e que somos sempre amparados, mas que é muito importante nós darmos o primeiro passo, nós nos dispusermos a fazer a nossa mudança, buscando através de Jesus, buscando Deus. Então, nessa harmonia, já com pensamento elevado, já sintonizados nesse mundo maior, nós te agradecemos, Senhor, esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para buscarmos esse aprendizado, para buscarmos o fortalecimento da nossa fé, para buscarmos nos tornar cada vez mais dignos de sermos Teus filhos. Esse espaço que é maravilhoso e que acolhe a todos, nós agradecemos também. E o mundo espiritual que nos acompanha, que dirige esse trabalho conosco, e dando as boas-vindas a todos, para que possamos ter nesse encontro aquele tempo precioso, único e exclusivo aqui nesse momento, para que saiamos daqui mais fortalecidos, mais conscientes de que somos centelhas divinas e que estamos aqui no propósito de nos tornarmos melhores, que possamos nos abraçar através da espiritualidade, através do nosso pensamento e nos conectarmos juntos, que juntos somos sim mais fortes. Que assim seja. E hoje nós temos o prazer de receber o Gilberto, que vem lá de Içara, para falar para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no Lar. E ele pertence ao Centro Espírita Consolador Prometido. Obrigada e sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Primeiro eu quero esclarecer que esse tema ele foi escolhido pela Nona Uri. Então, nas mais de 20 casas que pertencem a Uri e Centros Espíritas, desde lá de Morro da Fumaça, passando por Orleans, Lauro Miller, até aqui, na divisa do Rio Grande do Sul, né? Todos esses centros pertencem à Nona Uri. Então, nesta semana, estão todos eles ouvindo alguma coisa a respeito do tema. Cada palestrante, claro, tem a sua particularidade para expor, e eu vou fazer de uma maneira diferente hoje. Eu vou fazer essa exposição com música também, certo? Porque nós vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre o Evangelho, então as próprias músicas que serão apresentadas têm relação com essa mensagem que Jesus nos trouxe. Vocês sabem de onde vem a palavra Evangelho? Alguém sabe? Pensar um pouquinho. Essa palavra, ela vem do grego e ela quer dizer boa nova. Evangelion, boa nova. Como a gente sabe, é o código de conduta que foi revelado e foi vivenciado por Jesus. Ele veio aqui e mostrou como é que se pode, né, agir com verdadeiro amor. E ele vivenciou isso de tal forma que Paulo de Tarso, né, ele chegou a dizer na carta aos Romanos o seguinte, que Jesus não veio trazer o Evangelho, ele é o Evangelho. Por quê? Porque ele representa tudo que Deus quer nos ensinar. Quando ele falava, quando ele agia, até quando ele ficava em silêncio. E João, o apóstolo João, chega a dizer que muitas outras coisas Jesus realizou, que se fossem escritas, uma por uma, nem mesmo, ele diz, suponho, o mundo teria lugar para os livros escritos. Olha só. Então nós vamos fazer essa conexão entre o tema, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, com Jesus. Lembrando, quando ele começou a sua vida pública, lá no ano 30, né, ele vai a Jerusalém e chega lá e se posta na frente do templo. Isso quem relata Humberto de Campos no livro Boa Nova, que é exatamente, né, o significado do Evangelho. Ele diz que estava lá quando chega um sacerdote, aí diz o seguinte para ele: Galileu, o que fazes na cidade? E ele diz: eu passo por Jerusalém para fundar o reino de Deus.
E o sacerdote pergunta: e o que é que tu pensa que é isso? E ele disse: é a obra divina no coração dos homens. É o trabalho de Deus no nosso interior. Este é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Mesma coisa. E aí ele pergunta ao sacerdote assim, sorrindo em relação àquela figura, ainda mais fariseu, o Galileu, né? O povo galileu, que eles não consideravam muito. Ele disse assim: mas quais serão os teus seguidores, os teus companheiros para a implantação deste reino que estás falando? E ele diz que vão vir de todos os lugares. O sacerdote diz: bem, os ignorantes, os tolos, claro, eles estão em tudo quanto é parte mesmo. Você vai realizar uma obra divina e já viu alguma vez uma estátua modelada de fragmentos de lama? Ele estava comparando as pessoas, os ignorantes, os tolos, a lama. E aí Jesus diz assim para ele: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então Jesus está usando essas duas palavras, que a boa vontade faz com que a gente molde o nosso sentimento. E aí no dia seguinte, Jesus então retorna a Galileia, onde ele vai iniciar sua vida pública, e ensinar o Evangelho de Deus, de amor e de perdão, como a gente sabe, que é o caminho para a nossa paz. E aí lá no começo das suas atividades na vida pública, Jesus vai até o lago Tiberíades, onde estava um grupo de pescadores, e encontra Simão e André, e vem convidar eles para então ajudá-lo a instituir o reino de Deus na terra, perguntando: quereis ser meus discípulos? Vou imaginar Jesus perguntando para nós, né? Senhor, seguiremos teus passos. E aí no centro da cidade de Cafarnaum, Jesus encontra um publicano, que era aquele que era o cobrador de imposto, né, de impostos, um deles que se chamava Levi, que é Mateus, que a gente conhece, né? E ele pergunta também se Levi, se Mateus não queria ser discípulo dele, recolher os bens do céu, ao invés dos impostos do povo devido a Herodes. Ele disse: tudo bem, Senhor, estou pronto. E aí ele vai na casa de Pedro com esse grupo que ele formou ali e faz a primeira exposição da sua doutrina, na casa de Pedro naquele dia. Isso Humberto de Campos relatando. E de tarde ele vai lá na praia do lago de Genezaré e fala pela primeira vez à multidão. E Jesus fazia isso todo dia. Tinha um dia de atividade, que ele também trabalhava. Vocês pensam que Jesus ficava o dia inteiro sem fazer nada? Não, ele trabalhava com Pedro, pescava junto, ajudava. No final do dia, ele se reunia num local, que era um monte, e fazia a sua pregação. Por isso que Mateus registra, se vocês lerem Mateus, vocês vão ver que o Sermão do Monte não é uma coisa pequena, é um enorme, porque aqui contém o relato de todas as vezes que Jesus subia no monte e fazia a sua pregação. E naquele primeiro dia ali se acotovelaram pescadores, mulheres aflitas, crianças sujas, homens analfabetos e homens simples. Então aqui, contrariando a ironia daquele sacerdote Hanan, Jesus aproveitaria o sentimento de todas essas pessoas como um mármore precioso, onde ele, com a sua boa vontade, iria usar o cinzel divino para modelar o coração deles. Então os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos, nas mãos de Jesus, o material de base para a sua construção eterna e sublime. Muitas vezes à beira do lago, com a multidão, e à noite na casa de Pedro, com os discípulos, o encontro se repetia. Então vamos imaginar que nós estamos com eles ali. Ao anoitecer, em Cafarnaum, na casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz.
imaginar, sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. Para o início dos trabalhos, Jesus reuniu os 12 discípulos na casa de Pedro e disse o seguinte: reuni os que se encontram de coração angustiado, e diz-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhar em curar os enfermos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime e das desilusões ingratas do mundo, esclarecei os que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Levi, Mateus, é procurado por 3 infelizes e dispensa o Lisandro, um deles, que se chamava Lisandro, que era uma pessoa que tinha deficiência física. Dispensou também o Áquila, que era uma pessoa abandonada pela família, e também Pafos, segundo ele, dizendo para ele: você é uma pessoa cheia de problemas, então não serve para trabalhar no reino de Deus. E assim o Áquila também: você é abandonado pela própria família, como é que você quer trabalhar para o reino de Deus? E ele diz para o Lisandro: tu é um deficiente físico, não tem como trabalhar para o reino de Deus. E eles ficam muito tristes porque eles tinham entendido o recado de Jesus. Estavam animados, inclusive, para participar do reino dos céus, do reino de Deus. E aí, no fim do dia, Levi vai contar para Jesus e dizer: mestre, você imagina quem é que me procurou aqui? Vieram 3 pessoas cheias de problemas e queriam colaborar com o reino de Deus. Aí Jesus olhou para ele e disse: mas, ô Levi, olha bem, nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Já viu alguma vez um vencedor do mundo com alguma preocupação a não ser defender o fruto da sua vitória? Amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. É claro que o Levi baixou a cabeça, né? Com essa lição do mestre. E aí, no final daquele dia, Jesus, pela primeira vez, proferiu lá no monte, né, as bem-aventuranças que todos nós conhecemos, né? Dos aflitos, aquelas coisas todas. E aí, no dia seguinte, Levi fez uma grande festa. Ele era rico na época, né? Quando ele era cobrador de impostos. E ele fez uma festa para todo mundo. E quando chega na festa, aparece o Lisandro. Aí ele chega e dá um abraço no Lisandro. E aí, mostrando, né, que ele tinha compreendido a lição do mestre, que foi uma grande lição. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal na terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal na terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E aí o apóstolo André chega para Jesus
E pergunta se nesse mecanismo de resgate vai sempre ser necessário o escândalo e o sofrimento para a quitação do débito. Aí Jesus responde para ele: André, se nós nos prendermos à lei de Talião, olho por olho, dente por dente, vocês conhecem, nós reconheceremos que onde existe um assassino, haverá mais tarde alguém que precisa ser assassinado, se for seguir essa lei aí. Mas o que prevalece no universo é a lei do amor. Com a lei do amor, porém, nós compreendemos que o assassino e a vítima são o quê? Dois irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. É um livro muito bonito chamado Reconciliação, que eu li num dia, de tarde, no sábado. Conta a história de dois irmãos, que um matou o outro por causa de uma mulher. Na encarnação seguinte, eles vieram como pai e filhos para se ajustar. Acontece que, de novo, aquele irmão que tinha sido morto, ele, por causa de uma mulher que ele arrumou, ele mata a anterior, que era a mãe do menino, e o menino. Esse menino chega no mundo espiritual, não resolveu nada o problema. Ele matou o irmão dele matou de novo, o assunto não está resolvido. Aí ele tem uma ideia, ele pede para a espiritualidade o seguinte: não dá para eu voltar logo em seguida para me tornar filho dessa outra mulher que tem? Aí eles pensaram: dá. E ele assim: e tem um outro pedido. Qual é que é? Faz que minha cara vai ser o xerox do meu pai. Não tem aqueles meninos assim que tem igualzinho? Tudo bem, fizemos assim também. Fizeram. Ele veio no começo, o pai dele não se agradou muito, porque, claro, havia um sentimento inconsciente nele, né? De que havia tinha sido morto por ele, já tinha matado, então a gente tem isso, mas não sabe de onde que vem. Mas como o menino era muito parecido com ele, todo mundo dizia: mas esse menino é tua cara, que bonito e tal. Ele foi se empolgando pelo menino. E aí depois o menino veio a morrer aos 17 anos, não vou contar toda a história. Eu só quero mostrar que depois, quando eles retornaram ao mundo espiritual, eles tinham resolvido o problema. Então a quitação ali não se deu através de um matando o outro, e sim através da lei do amor. E aí Tiago pede para Jesus que ele explique tudo isso para o povo no dia seguinte. Aí Jesus diz assim: mas vem cá, Tiago, se Nicodemos, doutor da lei, não entendeu esta questão, como é que nós vamos fazer para explicar para todo mundo? Então ele disse assim, que mais tarde eu mandarei o Consolador a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos, que o povo não está maduro ainda para entender. João Evangelista registra no evangelho dele o seguinte: eu rogarei meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Essa é a promessa de Jesus. E o Consolador prometido chega realmente no século XIX, lá na França, porque a Terra já tinha progredido bastante em termos de ciência, de filosofia. Então, Deus envia para a França um espírito missionário com uma grande tarefa. Em 1854, só para nós resumirmos um pouco a história, existiam as chamadas mesas falantes, mesas girantes, que na verdade eram espíritos que se manifestavam ali. E aí o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um grande estudioso na época, um professor, uma pessoa muito famosa na França, em Paris, ele é convidado para participar desta manifestação, e ele diz: não, peraí, isso não é brincadeira, porque eles faziam brincadeira com as mesas. Tem gente que faz isso hoje ainda, crianças, perigoso. E ele disse: não, tem coisa inteligente aí, porque as respostas que eles estão dando são respostas inteligentes. São coisas que estão, inclusive, além do conhecimento nosso. Então tem uma coisa séria aí. E aí ele começou a estudar e percebeu que aquilo que estava fazendo as mesas girarem eram seres como nós.
Eram espíritos que continuavam vivos no mundo espiritual após a morte do corpo. E ele começa a fazer uma série de perguntas aos espíritos, e receber também cartas de outros centros espíritas no mundo inteiro, de mais de 1000 na época já. E ele então escreve um livro chamado O Livro dos Espíritos, em 1857, né? Que nos ensina que todos os espíritos são criados por Deus, né? Com os mesmos atributos, os mesmos potenciais e assim por diante. E ele também diz nesse livro que os espíritos têm livre-arbítrio, são responsáveis pela consequência dos seus atos, para fazer o que quiser, mas são responsáveis. Se você quiser se suicidar, se suicida. Só que você vai sofrer a consequência do seu ato. Né? Os espíritos são criados para aprender a ser felizes, ninguém veio aqui para sofrer, até como algumas pessoas dizem. E todo o universo está em relação, mesmo no plano espiritual e no material, nós estamos relacionados, interdependentes, um do outro, um depende do outro. Então vamos lá. O Consolador, prometido por Jesus, é o Espiritismo, cheio de amor e luz, iluminação do nosso coração, roteiro seguro para a nossa evolução. É a esperança de um mundo melhor, verdade celeste, justiça maior. É a esperança de um mundo melhor, verdade celeste, justiça maior. Em janeiro de 1861, depois do Livro dos Espíritos, Kardec publica o Livro dos Médiuns. E em 15 de abril de 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente considera o coração do Pentateuco. Né? Então vocês veem, 15 de abril de 1864, está fazendo 162 anos agora. Por isso que a URI escolheu esse tema, para nós lembrarmos, né, do nascimento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E não é um evangelho de Kardec, como muita gente pensa. O Kardec inventou um evangelho. Não, ele pega o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, e ele tira os ensinamentos morais de Jesus destes evangelhos. Ou seja, ele resgata a essência da doutrina ensinada pelo Cristo. Como é que surgiu? 1863, um ano antes, Kardec se afasta de Paris e disse que ia descansar lá, trabalhar com mais tranquilidade num determinado local. Né? E a senhora Amélie Baudet, que era a esposa dele, recebe uma médium, que era uma senhorita lá de Lyon, médium lá de Lyon, e ela disse: eu vim visitar Kardec. Ele disse: mas ele não está. Que pena, eu fiz toda essa viagem para encontrá-lo. Aí a Amélie diz assim: mas já que você é médium, quem sabe você, em desdobramento, não dá um pulinho lá onde ele está? Vê ele lá em espírito. Ela disse: boa ideia, fez isso. Ela foi e depois relatou para a esposa de Kardec o seguinte: eu vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Ele está abrindo e me mostrando o que se acha escrito. Está escrito Evangelho. E aí, algum tempo depois, na revista Espírita, né? Na verdade foi depois da morte de Kardec que essa revista foi publicada, essa história, ele confirma que realmente foi assim que aconteceu. Ele tinha se retirado, né? E ele estava escrevendo esse livro sem ninguém saber. Não tinha ninguém, como as pessoas saberem, nem esta médium, nem a esposa, ninguém. Então ele confirmou isso. E relatou também, né, nesse livro aqui, que o Evangelho segundo o Espiritismo veio com o primeiro nome como Imitação do Evangelho. Esse era o nome. E aí, por sugestão do Didier, que era a pessoa que publicava os livros,
Ele disse, não, vamos colocar um nome mais adequado, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí passou então a ser conhecido como Evangelho segundo o Espiritismo. E na introdução dessa obra, Kardec, né, diz que realmente ele trata apenas do ensino moral trazido por Jesus. Não entra em questões religiosas, né, não fala em qualquer outro tipo de assunto que é objeto de polêmica até hoje sobre Jesus. Mas o ensino moral de Jesus ninguém discute. Se você discutir, conversar com qualquer cristão de qualquer religião, de qualquer ramo, católico, protestante, etc., sobre o ensinamento de Jesus não tem discussão. O que tem discussão são as outras coisas. Que não importa, que não interessa. E aí, com a ajuda dos bons espíritos, aquelas passagens obscuras, difíceis de entender na época, passam a ter então a sua explicação. Então vamos resumir isso aqui nessa música muito bonita, que foi feita a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. É exatamente isso. O Evangelho segundo o Espiritismo é a chave para entender Jesus. E por quê? Vocês observem, ao ler esse livro, uma coisa interessante. Nos 4 primeiros capítulos, ele dá os princípios que nós temos que ter em mente para entender a mensagem de Jesus. O primeiro, eu não vim destruir a lei. Vocês conhecem essa passagem, né? Está lá. Jesus veio o quê? Não veio destruir a lei. Ele veio para completar a nossa compreensão da lei de Deus, que está resumida na lei de justiça, de amor e de caridade, e que é a lei que rege o universo. Então ele veio explicar isso, colocar em prática, como ninguém. O segundo princípio que está ali no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o seguinte: meu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, o que ele está querendo dizer? Ele está falando do mundo espiritual. Então a mensagem dele tem a ver com o mundo espiritual, não com as coisas da terra. Por quê? Porque lá é o mundo normal. Nosso mundo corporal, físico aqui, ele é secundário. Não é que não seja importante, ele é. Mas o verdadeiro mundo mesmo, né, é o mundo espiritual. Então, Jesus mostra que nós todos somos espíritos imortais, que estamos agora temporariamente na Terra. E se a gente pensar sinceramente sobre isso, muda todo o nosso pensamento diante das dificuldades que nós enfrentamos. Então, quando a gente escutar aquela passagem, bem-aventurados os aflitos, né, pense bem, né? Jesus está falando para o ser espiritual que está ali, né, naquele pescador, que está ali naquele agricultor, naquele criador de ovelhas. Ele está se referindo ao ser espiritual que anima aquela pessoa, e não aquele ser que daqui a pouco até vai morrer. Alguns dias depois, alguns meses depois. Não está falando para esse ser, está falando para o espírito dele. E aí há uma mensagem que é uma mensagem para sempre. Como dizem, é uma palavra de vida eterna, né? Terceiro princípio, há muitas moradas na casa de meu pai. Aqui Jesus está dizendo, primeiro,
que a Terra não é o único lugar no mundo que tem seres humanos. Né? Seria um absurdo imaginar que um planetinha desse tamanho aqui pudesse ser o único lugar no mundo no universo, onde as pessoas existiriam. Não, existem muitos mundos habitados. E assim nós somos o quê? Nós somos cidadãos do universo. Nós não somos moradores da Terra. Estamos aqui por enquanto. Mas nós somos cidadãos do universo, porque uma outra hora nós podemos estar no outro mundo. E à medida que nós vamos evoluindo, daqui a pouco nós nem temos mais um mundo específico para morar. Nem precisaremos de corpos. Então olha só o alcance, né, do Espiritismo quando vem explicar essas palavras de Jesus. Quarto princípio, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui Jesus está falando especificamente sobre a reencarnação, a necessidade de reencarnação. Para a nossa evolução. Você viu a história que eu contei ali, dos dois irmãos? Se não existisse reencarnação, eles iam conseguir se ajustar, eles iam conseguir chegar lá no mundo espiritual e um perdoar o outro numa boa? Então eles vêm, reencarnam, e depois transformam aquele sentimento de ódio que eles tinham em sentimento de amor. Por isso que é importante a reencarnação. Oh Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Segundo o Espírito Lázaro, que é uma das passagens que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Se você quiser resumir toda a doutrina de Jesus numa palavra só, significa amor. E ele diz nesta passagem que o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Vamos explicar isso. Ele diz que no começo, na origem, o homem só tem instintos. Sai da fase animal e passa para a fase hominal. Naquela parte inicial ali, o homem só tem instinto. E à medida que ele vai avançando, ele começa a ter sensações. E quando ele é instruído e depurado, ele passa a ter sentimentos. E o ponto maior e mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. Segundo o Espírito Lázaro, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, e extingue as misérias sociais. Então, vamos ficar com este resumo, que o amor é o resumo da doutrina de Jesus. E aí nós temos uma música que canta assim, que diz o seguinte: como é importante viver, usar nossas mãos para o bem, sentir a alegria dos anjos, fazer a esperança também. Se o homem quisesse entender o quanto é importante a paz, a guerra não existiria e o mal não faria jamais. Só o amor pode nos
fazer feliz. Só o amor tem o caminho da luz. Só o amor preenche o meu coração. Devemos buscar a verdade, chamando o Senhor na oração. Ele é a nossa felicidade, Jesus, nosso mestre e irmão. Então, o convite que a gente faz é que nós coloquemos o Evangelho em prática em nossa vida. O mundo diz, destrói os teus opositores. Já Cristo pede, ama os teus inimigos. O mundo diz, apega-te à posse, pega o mais que tu puder. Pede o Cristo, ao que te implora a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a que te fere. Né? Pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e aproveita a vida. Coisa boa, né? Pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Diz o mundo, censura como quiseres. Principalmente se for na internet lá, né? Censura lá à vontade. Aí o Cristo pede, não condenes ninguém. Diz o mundo, aborrece, incomoda quem te incomoda. E o Cristo pede, ora pelos que te perseguem e te caluniam. Então nós somos convidados a auxiliar Jesus a implantar o reino de Deus na terra. Começando por onde? Pela nossa casa, a nossa convivência diária. Ali que é o grande laboratório da vida. Né? E como é que a gente faz isso? Uma recomendação importante é nós fazermos o Evangelho do Lar. Vocês todos fazem o Evangelho do Lar? Alguém não faz aqui? Todo mundo sabe o que é o Evangelho do Lar, né? Então nós somos todos convidados a fazer o Evangelho no lar, porque eu, por exemplo, e minha esposa fizemos nas quintas-feiras, 10 da noite. Chegou 10 da noite, nós vamos lá, abrimos o Evangelho, fazemos uma oração antes, lemos uma passagem do Evangelho, eu comento, ela comenta, a gente conversa um pouco sobre o tema, e aí depois a gente faz uma oração para as pessoas que estão hospitalizadas, que estão doentes, que estão presas, as pessoas que estão em dificuldades, e finalmente a gente, né, sempre coloca uma água ali do lado para receber a energização, né, a fluidificação, e depois a gente termina com uma oração. Simples, mas de grande utilidade. O que é que a gente faz com isso? Nós vamos enchendo o nosso ambiente doméstico de bons fluidos, de boas energias, com a presença desses espíritos que vêm nos auxiliar. Com as nossas próprias vibrações, nós vamos criando esse ambiente. E ali a gente é protegido, a gente, né, tem todo um clima melhor no nosso dia a dia. Eu tenho um amigo que fazia um trabalho, e aí um dia eu estava lá na sala e disse, pô, que legal a tua sala aqui, né, que tem um ambiente agradável. Ele disse, mas é só sair ali fora, porque onde ele trabalhava, num lugar público, só sair ali fora o clima é diferente. E realmente é. Porque ele criava esse ambiente fazendo o Evangelho não só em casa, mas também no lar. Não só no lar, mas também no ambiente de trabalho. Certo? Por quê? Porque quando nós buscamos o Evangelho de amor, é com Jesus que nós conversamos, não é? Estamos ali conversando com Ele. E Ele está sempre disposto a nos orientar quanto ao caminho a seguir. E é claro, né, que para terminar, eu não poderia cantar outra música senão alguma coisa que tivesse a ver com o nome dessa casa, não é isso? Gente de luz, né? Quem quiser cantar também, pode cantar. Vinha de luz, nasce do amor, e nos conduz a paz do Senhor. Vinha de luz, nasce do amor, e nos conduz a paz do Senhor. Qual sol na terra a iluminar, a nossa fé vem renovar. Pai, tua messe
nos livra dos véus, e nesta prece volvemos aos céus. Vinha de luz, nasce do amor, e nos conduz à paz do Senhor. Vinha de luz, nasce do amor, e nos conduz à paz do Senhor. Tua palavra é nossa oração, semente que brota no coração. Só o amor, a paz nos conduz. Vem, meu Senhor, vinha de luz. Muita luz para todos. Muita luz e muita paz, né? E hoje a gente tem tudo de bom, né? Nós adoramos música, adoramos cantar. Então, vamos ter aqui muita luz, muito amor, muitos ensinamentos. Revisando, né? Muita coisa. Possamos sair nessa vibração maravilhosa e levar isso para todos que nos rodeiam em casa, no nosso trabalho. Possamos sempre fazer essa nossa conexão aqui, né, com esse espaço que, com certeza, essa vinha, né, vai se expandir, essa luz, esse amor maior entre todos nós. É a nossa fortaleza, a nossa fé. E nessa harmonia, nessa paz, nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos essa oportunidade imensa que Ele nos dá todos os dias, Deus, com a vida, com a natureza, com tudo que nos rodeia. Possamos cada vez mais ter este olhar de amor, este olhar que nos mostra tudo, as imensas possibilidades que todos nós temos de nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais evoluídos moralmente, e o amor brotando no coração, no peito de cada um. Então é só gratidão, né? Que todos possam voltar para os seus lares, no amor de Jesus, e com todas essas bênçãos que todos receberam aqui. Não se esquecendo da importância da nossa conexão, do nosso pensamento, do nosso querer. E que assim seja. Que assim seja.